Boa tarde, Brasil! Boa tarde aqui na Europa. Bom dia, quer dizer, né? Que aí ainda são 11 horas da manhã. Vamos iniciar então essa live hoje, essa aula que será incrível, com um tema muito bom, não é verdade? Conhecer essa anatomia aí, ó, da sua Penélope hoje. E ainda tem o quê? Alguns segredinhos que a gente vai compartilhar aqui com você. Porque afinal de contas eu ajudo você, mulher cristã, casada, a ter mais vontade de namorar esse marido de uma maneira saudável, evitando aqui aquelas gotinhas de xixi, não é verdade? Então vamos juntas nessa live incrível que vai acontecer aqui agora. Bom, primeiro de tudo, eu gosto de trazer para você sempre uma palavra. É muito interessante que antes de começar tudo isso na minha vida, vir aqui falar com você, eu busquei isso ajuda na palavra. E a primeira palavra aonde eu busquei a Deus é perguntando para ele, Deus, porque muitas mulheres não têm conhecimento. Prova essa que existe um estudo científico que foi realizado com algumas mulheres mesmo, várias mulheres lá no Reino Unido, onde constatou que 50% das mulheres não conheciam o seu corpo, nada. Isso sendo algo muito sério. E isso eu quis trazer também a questão da palavra, né? Porque muitas mulheres aqui não conhecem o seu corpo, como Deus quer que a gente conheça, mas não como o mundo aí fala, a maneira que é feita, né? Uma maneira, às vezes, muitas vezes, que nos ofende. Por isso que eu gosto de falar, que eu trago aqui para você. Mas antes disso, eu quero ler uma palavra, e a palavra está lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 28. Diz assim, sejam férteis, multipliquem e submetam a terra. Tá bom? E a palavra onde eu quero que você encontre é a palavra da bênção, onde Deus fala assim, e abençoa primeiro, antes de você multiplicar. O que você entende é o seguinte, Deus, ele nunca vai dar uma bênção para nós e depois retirar essa bênção. E isso lá em Gênesis, quando ele criou o homem primeiro e depois criou nós, a mulher, o que ele fez? Ele fez que nós fôssemos a imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do momento que Deus dá uma ordem, ele dá essa palavra de abençoar. Eu abençoo vocês antes do multiplicar. Essa palavra, ela está interligada com o nosso corpo. Todas as funções do nosso corpo, que aqui hoje eu vou discorrer com você, para você, mulher, vou explicar todinha a tua anatomia, tá bom? Mas isso tem a ver com o quê? Com a bênção de Deus. Quer dizer que Deus sempre te abençoa? Sim, Ele sempre te abençoa e muito. E é muito importante a gente entender como mulher que somos, mulher cristã, que realmente Deus tem esse cuidado por nós. Porque muitas de nós já ouviram tantas mentiras, tantas histórias que não foi boa. Por exemplo, eu, Eliette, hoje tenho 46 anos, mas quando eu tinha 26 anos, eu estava no primeiro ano da minha faculdade, eu fiz enfermagem, e lá na aula de anatomia, veja só, foi muito interessante. Quando eu estava nessa aula de anatomia, primeiro eu cheguei nessa aula de anatomia, a minha professora era Ângela. E ela era uma médica e cuidava de toda essa parte, falando pra gente da parte de anatomia. E ela foi falar pra gente o seguinte, ó, hoje a aula vai ser especial. Então, a gente foi no nosso laboratório, lá tinha cadáveres, onde a gente podia estar olhando e estudando melhor a anatomia para poder olhar cada parte. E ela falou assim, e hoje a gente vai estar falando sobre a anatomia feminina. E eu gostei muito. Só que eu quero compartilhar algo para vocês. Que aí é que tem um segredo. Naquela época, com 26 anos, hoje eu tenho 46. Eu não sabia aonde existe algo no nosso corpo que eu vou te mostrar hoje aqui. E a professora Ângela começou a nos ensinar. Então, ela pegou a vulva, né, que é essa aqui, e que na verdade é essa aqui também, tá bom? E ela começou. Só que, claro, ela pegou um cadáver, né? Ela começou a fazer ali a explicação no próprio e ficou mais fácil. E ela começou a discorrer a anatomia. E Eliette, aqui que está falando contigo, não sabia disso, jamais, eu nem sonhava que era isso. Vamos ver se você pensa que nem eu pensava? Vamos lá. E aí ela começou a colocar, aqui existe um monte pubiano, que é aquele monte durinho da gente, que geralmente embaixo aqui nasce os pelos, certo? Que fica aquela parte. Você vai perceber que ela tem assim um tecido adiposo, que é aquele tecidinho assim, nada mais é que sabe o capozinho do carro, aquela parte assim, exatamente. Ele fica o que mais, o que molinho ali. Então não fica tão duro assim, senão
machucaria muito, não é verdade? E a função, na verdade, essa função, ela serve para proteger essa parte da nossa pelve, exatamente. Então, por isso que está aqui, ó, essa parte durinha aqui. E aí ela começou a explicar que existem os grandes lábios. Onde estão os grandes lábios? Aqui, né? Grandes lábios aqui. Você vai ver que eles estão aqui, ó. E aqui, nessa região maior aqui, ó, são os grandes lábios. Certo? Vou colocar aqui para você grandes lábios. E aqui, você vai ver nessa outra região aqui, ó, pequenina aqui, ó. Se eu fechar ela, você vai ver melhor. Aqui estão os pequenos lábios. E eu vou deixar uma imagem de anatomia para você ver, que não vai ser essa só da Penélope, mas eu vou deixar porque muitas mulheres têm vergonha da sua Penélope. Exatamente. Por quê? Porque elas acreditam que não são bonitas, que não é normal. Então, o grande lábio aqui, só que algumas mulheres têm o grande lábio menor e tá tudo bem, isso é um dos segredos. E o pequeno lábio é o quê? Também o pequeno às vezes não é pequeno. Essa parte às vezes ele é muito maior. Claro que tem algumas mulheres que têm esse pequeno lábio muito grande, que isso às vezes, dependendo da sua ginecologista, precisa de uma cirurgia, mas isso tem que ver visão da tua médica, do ponto de vista dela, se realmente precisa, tá? Se isso às vezes não é uma questão só de estética, porque algumas mulheres realmente atrapalham e incomodam. Bom, então aqui eu vou ter essa parte. E detalhe, como que eu sei? Os grandes lábios é onde tem os pelos, não é verdade? Que é aquele pelinho que serve de proteção. Aliás, esses pelos lá bem atrás as mulheres usavam, muitas mulheres não usavam nem depilação. A gente vai entrar em outra área daí, que é a parte da saúde. Mas aqui eu vou falar da anatomia. E os pequenos lábios são aqueles que não têm pelo de jeito nenhum, certo? Aí, olha só, ela começou a escrever. Até aí, enquanto ela estava mostrando, na parte aqui da anatomia que ela tinha, então ela tinha essa questão da segurando o cadáver, mostrando, né, uma vulva inteira, e ela começou a explicar que aqui no caso, vulva é essa parte que eu estou mostrando externa. E dentro aqui é a vagina, que é onde tem um canal que eu vou mostrar tudo isso. E ela começou a explicar isso. Mas eu vou chamar de Penélope para a gente ficar melhor aqui, tá bom? Então, a gente coloca esse nomezinho para ficar aqui, ó. Tanto que ela é rosa, bem bonitinha, para ir ficar com vocês, certo? E aí, depois disso, ela mostrou uma coisa que eu nem sonhava. E isso ela começou a mostrar. Bom, e aí eu tenho aqui o capuz do clitóris. E o clitóris, ela exatamente, o clitóris, a glande do clitóris. E o clitóris, ele é exclusivo para nos dar prazer. Lembra da palavra em Gênesis 1:28 que Deus abençoou? Por quê? Porque Deus nos abençoou e muito, e você vai entender. Então, a nossa parte aqui. E aí, então, estamos aqui nos pequenos lábios, e aí ela foi para uma outra região. Vamos lá. E ela mostrou. Aí nós temos o canal vaginal, que é aqui, certo? Canal vaginal. E aí nós temos também, aonde, o que tem no canal vaginal? É onde sai o bebê, aonde sai a menstruação. E claro, a gente não falou que essa aqui dentro é a vagina? Olha que lindo. A vagina, em latim, significa bainha. O que se guarda na bainha? Não é a espada? Então, exatamente isso, se guarda a espada. Olha só que legal, né? Então tem tudo uma explicação. E aí, saía a menstruação. Quando ela falou sair a menstruação, deu, até aqui eu sei, né? Aí ela falou uma coisa. Aí a gente tem a uretra, que é onde sai o nosso xixi, e mostrou aqui. Aí eu não sabia, gente. Eu, Eliette, não sabia que a gente tinha tudo separado, tudo perfeito como Deus criou. Ele criou a nossa uretra para fazer xixi, olha que lindo! E ela é assim, aqui você vai ver nesse ponto melhor, tá bom? Então aqui está a nossa bexiga, o canal ureter, vamos lá. E aqui, ó, você vai ver o pontinho dela aqui, ó, tá bom? E ela começou a explicar que além disso, existia também aqui, ó, a glândula de Skene,
que são esses 2 buraquinhos aqui, tá bom? Que é a nossa próstata, que a gente tem uma próstata feminina, sim, aqui dentro, tá bom? E ela também veio e explicou o seguinte: o nosso clitóris é aqui, então o clitóris é só para nos dar prazer, exatamente. E ela ainda mostrou o seguinte: a gente tem as glândulas de Bartolin que estão aqui, ó. E essas glândulas de Bartolin, elas ficam exatamente aqui, ó, dentro, na parte aqui, ó, internazinha, desse ladinho aqui, ficam as glândulas de Bartolin. Por quê? Essas glândulas é onde sai 10% da sua lubrificação, na hora que você está ali para ter essa intimidade com o seu marido. É aquela glândulazinha ali, que ela sai em formato assim de gelzinho, sabe? Aquela lubrificação. Então ela chega a dar o quê? Uma colherinha de chá, tá bom? Seria isso. Então ela vai ficar por aqui, nessa região aqui, certo? Então isso é bem importante você saber conhecer o teu corpo. E olha só, eu gosto de falar para as minhas alunas dentro do método Tilly o seguinte: tá? Eu fui conhecer aos 26 anos, tá bom? Essa parte. Mas entender mesmo tudo como funcionava, eu fui começar a estudar isso em 2017. Por que cada função, para que serve cada um, certo? Por que ele está ali? Tem um porquê. E claro, antes de a gente chegar no ânus, não é verdade? A gente tem o períneo, muito bem, o períneo. E o períneo fala muito conosco. Porque sim, se o teu períneo tá molinho, tá fraquinho, é provável que você já esteja com uma situação. Como eu falei, eu ajudo as mulheres a evitar aquelas gotinhas de xixi. Tem uma explicação disso também. E o que acontece? Se você pegar um espelhinho hoje, você vai poder fazer um teste e descobrir um segredo. Se você já está perdendo xixi, a tua uretra, ela é rodeada de músculo, rodeadinha de músculo, exatamente. Se você pegar um espelho e perceber que ela tá um pouquinho aberta, perceba se quando você espirra não cai uma gotinha, ou quando você corre para chegar ao banheiro, você se segura e de repente percebe que está saindo umas gotinhas, né? Então cuide com isso, tá? Perceba isso, se não tá saindo, tá? E isso é o teu corpo. Só que tem uma coisa aqui, o clitóris, ele tá aqui, certo? Então o clitóris, ele tem algo muito bonito que eu vou deixar aqui para você. E a gente vai fazer uma aula depois só sobre o clitóris, porque ele é muito, muito, muito diferente. E ele é a prova de que Deus ama a tua vida e que realmente você nasceu para ter muito, muito prazer mesmo. Então olha só, o clitóris, ele tá aqui, ó. Ele é tudo isso aqui, né? E ele lembra alguma coisa. Não é verdade? Ele lembra o hobby, né? Que eu gosto de chamar, que é o pênis aqui, ó, que vai ficar essa foto. Exatamente. Olha isso aqui, bom? Então, é muito importante a gente compreender isso, certo? E olha só, aluna minha que chega falando assim, Ilete, eu não sabia nada de anatomia, nada. E o que eu oriento aqui? Agora eu vou mostrar para vocês a vulva numa outra prótese que eu tenho aqui, nessa parte aqui melhor para vocês compreenderem. Bom, então a gente vai falar um pouquinho mais da anatomia. Então eu falei aqui, ó, grandes lábios, certo? Que são esses lábios. Os pequeninos que estão aqui, aqui eu vou colocar bem certinho, ó, o canalzinho, tá bom? Da uretra que fica aqui, certo? Aqui, canal vaginal, aonde sai a menstruação, aonde sai o bebê. Aqui está o clitóris, tá bom? O clitóris, olha só. Aqui, ó, o clitóris, certo? Aqui, tá bom? O clitóris. Essa é a parte que vai ficar, correto? Então, isso é muito, muito, muito importante. E aí, a gente tem outra coisa. Além disso, a gente, dentro do nosso canal vaginal, certo? É onde a gente entra para ter relação com o nosso marido. Porque lembra? Vagina lá dentro, lembra? Entra a espada. Se entra a espada, nós temos um canal. E esse canal que está aqui representado em roxo, tá bom? Para vocês verem, ele tem uma diferencial. Por isso que talvez muitas de vocês, por falta de conhecer o seu corpo, tá bom? E esse é o segredo que eu queria compartilhar com vocês, o maior, na verdade, né? Para saber da uretra, quero saber aqui, depois nos comentários, se você já tinha visto dessa maneira, tá bom? Por que é tão sério mulheres muitas vezes não se conhecer? E conhecer como cristã, tô falando para você, de uma maneira saudável. Gosto de dizer para as minhas alunas dentro lá do método Tilly, pegue um espelhinho e se examine, seja sua médica, certo? Porque de repente você pode
pode ver coisas que não estão bom. Assim como a gente faz o autoexame da nossa mama, correto? É importante a gente examinar dentro do nosso canal para saber se está tudo bem, para ver se de repente não tem uma bexiga caída e você precisa ir ao ginecologista urgente. Talvez a dor que você está sentindo. Então, isso é muito importante, você colocar o dedo dentro do seu canal. Lembrando que aqui dentro é mais limpo que a nossa boca. Exatamente, ela é mais limpa que a nossa boca. Então, é muito importante lavar bem as suas mãos. Muito bem, por sinal, tá bom? E o introduzir para conhecer. E como que você vai saber disso? Porque você vai perceber que você tem duas paredes, a parede da direita e a parede da esquerda. E ela é meio estriadinha, assim, sabe? E você vai perceber isso. Então, para você conhecer ela, você vai perceber que existe a parede de baixo, que a gente chama elevador do ânus, que é um músculo que está ali, e temos a parede da direita, da esquerda e a parede de cima. Se você lavar bem as suas mãos e colocar o primeiro dedo aqui, o indicador, que você vai colocar aqui dentro, ó. E você vai fazer uma coisa muito simples. Sabe quando você está na frente de uma pessoa que você não quer de maneira alguma soltar o pum? Você vai segurar o seu pum, que é uma contração que você vai fazer. E você vai perceber que a sua Penélope, se ela estiver boa e saudável, quer dizer que se ela não estiver alargada, ela vai o quê? Ela vai prender o seu dedo. E as suas paredes da direita e da esquerda vão fechar e a de baixo vai elevar exatamente o seu dedo. Porém, tem algo aqui importante que você, minha irmã, precisa saber, abençoada, que o seu canal vaginal, ele tem de 7 a 10 centímetros em estado de repouso, sem você estar pronta para pimenta, para nossa arte. E aí nós temos uma coisa chamada útero, lembra? Aqui embaixo do útero, tá vendo essa bolinha? É onde sai a sua menstruação, aonde o bebê passa, por aqui. E aqui, se você for ver, ó, aqui nós temos aonde? As trompas de falópio, exatamente aqui, ó. Então, o útero está aqui. E se ele está aqui, o que vai acontecer? Quando você está no ato, o teu útero está assim, exatamente. Né? Antes de você estar pronta, antes de você, eu gosto de chamar que existe uma fase. Isso a gente vai explicar mais para frente. Mas é importante você conhecer o seu corpo. E quando você coloca o dedo lá dentro da sua Penélope, você vai perceber que essa pontinha do teu colo uterino você pode tocar. Que ele lembra, não que ele seja igual, mas é parecido a pontinha do nariz. Não quer dizer que seja isso. Mas o que eu oriento? Quando você for conhecer a sua Penélope, você faça o seguinte, vá ao banheiro, ou como diz os portugueses aqui, a casa de banho, vá até lá e imediatamente você, antes de tomar teu banho, com a mão limpa, se abaixe de cócoras e coloque o dedo dentro do teu canal. Você vai perceber, opa, que tal o útero que a Eliette falou, olha que legal, me conte depois se você achou. E aí, sem nojo, sem nada, a tua Penélope é limpa. Isso vai ser tema de uma outra aula, porque que a gente fica com tanto receio, com tanto nojo, sendo que é a parte mais limpa do nosso corpo, não é verdade? E aí, você vai perceber as paredes da direita, a parede da esquerda, e se ela vai fazer esse movimento que é fechar e elevar. Lembrando que aqui existe uma situação, se você não consegue perceber que a tua Penélope, no caso aqui, ó, ela não consegue abraçar, que é isso aqui, ó, tá bom? Ela não consegue fechar. Então, você já está percebendo que você está tendo essa questão de alargamento. E sim, precisa fazer os treinos, sim, que vai te ajudar a deixar ela mais apertada. Sim, exatamente. Porque o correto dessa musculatura, porque a nossa Penélope, ela é um músculo, assim como o nosso clitóris, ele também é um músculo. Então, vamos lá recapitular a nossa aula de anatomia que hoje que a gente está aprendendo. Então, aprendemos o quê? Que a gente tem aqui o monte pubiano, certo? Que é o pubis aqui, lembra? Aonde vai descer os pelinhos. E embaixo a gente tem o clitóris, o capuz do clitóris, a glande dele, que é igual a glande do Rob. E embaixo a gente vai para onde? Para uretra. Lembrando que aqui a uretra você enxerga melhor. Tá vendo? Aqui está a uretra. E abaixo da uretra a gente vai ter o quê? As glândulas de Skinner, lembra? Que é a nossa próstata.
ok? E aí, depois disso, a gente tem o quê? O nosso canal vaginal, que vai sair o bebê, que vai sair a menstruação, porque olha só, como Deus é perfeito. Ali ele fala em Gênesis que ele te abençoou, minha irmã, porque o homem sai tudo num único lugar. O xixi, a ejaculação, sai tudo ali, não é verdade? Nós não. Deus é tão perfeito que ele fez o clitóris para nos dar prazer, ele fez a uretra para sair o nosso xixi separado, não é verdade? E aqui o nosso canal vaginal para sair o bebê, para sair a menstruação e ainda ter o nosso ato, aonde vai entrar a espada, que é o hobby ali, para guardar dentro da nossa bainha. Olha que lindo que é, não é? E ainda por cima o períneo e embaixo o ânus, aonde saiu cocô. Então Deus fez tudo muito perfeito. E o que a gente tem que aprender? Dentro daquela aula, quando eu estava tendo aquela aula de anatomia com a professora Ângela e eu descobri tudo isso, eu pensei o seguinte: meu Deus do céu, eu tenho 26 anos. E até então, eu já tinha um relacionamento, não, já tinha tido uns 3 relacionamentos, exatamente. E eu me lembro muito bem, quando faltava um mês para completar 18, eu fui ter a minha primeira relação sexual. Eu não era cristã e não foi ruim, foi horrível. Horrível, horrível, porque eu não sabia de nada disso. Eu não sabia nada, não sabia de anatomia, não sabia do meu corpo, não conhecia nada disso. E doeu, machucou, foi horrível. Por quê? O que acontece? Na nossa anatomia aqui, nós mulheres, tem algo aqui muito importante que eu quero compartilhar com você ainda, tá? Que é o seguinte: você aí que tá vendo depois dessa aula e vai ser noiva e nunca teve uma relação, a gente escuta muito, como eu escutava, e veja se aconteceu isso com você, que quando você é nova, nunca teve uma relação, e nova não é idade, tá? Porque tem mulheres com 40 anos que nunca tiveram uma relação, e a relação, o que é relação? É nunca teve uma penetração, um contato, tá? Porque o ato sexual, a partir do momento que eu tenho um sexo oral, que eu tenho, isso já é dado como sexo. Eu nem vou entrar nesses assuntos, tá bom? Mas é o ato aqui, quando você vai ter uma penetração. O que acontece? Essa região, ela precisa estar relaxada e bem lubrificada, tá bom? E o que acontece? Aqui, não sei se vocês ouviram isso, mas eu ouvia muito que a gente precisava do quê? A gente tinha uma membrana que fechava, que era o ímen. Não, olha, o ímen aqui, ele tem uma membrana que ele vai ser rompido, isso vai doer muito. Aí muitas vão para a primeira noite, né? Vão ter a sua relação com muito medo, achando que vai romper. Então vai casar ali no dia do casamento, lá na noite, vai com aquele medo, meu Deus do céu, vai doer muito, vai romper, vai machucar. E aí você percebe o quê? Que na verdade não é isso. O ímen nada mais é do que uma bordinha, tá bom? Que eu vou deixar aqui, inclusive, uma fotinho para vocês depois verem, aonde que ela ia se fechar, só que não se fechou inteira. Se você pegar um espelho hoje e olhar dentro do teu canal, você vai ver ali ainda uns vestígios dele, porque o ímen é o seguinte, é a parede da sua Penélope fechada, não fechada por inteiro. Concorda comigo? Se ela fosse fechada, lacrada, igual quando a gente era criança, que eu via, meu Deus, ela lacrada. Você acha? Pensa comigo. Por onde ia ser a tua menstruação? Existem vários tipos de ímen, nem vou entrar aqui nesse assunto, tá? Mas a gente tá falando do ímen normal. E aí, o que acontece? Acontece que a sua menstruação, ela sai por onde? Pelo canal vaginal. E você nunca teve uma relação, pensa, quem nunca teve? Só lembrar da época quando você não tinha. Nossa, é verdade que ela tá falando, ele aí está falando a verdade. Então, pensa comigo que aqui, esse buraquinho aqui do seu canal vaginal, nada mais é, entendeu? Aonde sai a tua menstruação. Então, ele não é lacrado, ele não é fechado, exatamente, porque ele é um músculo. Então, o que acontece? Quando você vai para o ato, a primeira vez, essa parede, lembra que eu falei para você tocar na tua parede direita, esquerda? Essa parede, ela vai estirar, quer dizer, ela vai se abrir e ela vai se alongar. Então, é assim, ela tá fechada. Veja o meu braço aqui, ela tá fechada, é a parede, lembra? Direita, esquerda. E aí ela vai estirar. Se ela vai estirar, ela vai abrir. Se ela vai abrir, pode ser que você sinta uma dor, pode ser que você sinta algum sangramento. Não quer dizer que você vai sangrar na primeira vez, porque isso tem a ver com o quê? Com a sua fisiologia, já é outra coisa. Mas aqui, falando da anatomia, para você saber onde fica o ímen e entender agora o que é um ímen, ok?
apesar de ter vários tipos. Então, você entendeu agora que o seu buraquinho de fazer xixi, a uretra, está aqui, e é um buraquinho. Canal vaginal está aqui. Aqui, ó, grande lábio, pequeno lábio. Aqui está o clitóris. Então, aqui você já consegue compreender a sua anatomia, e com certeza de uma maneira que você nunca viu ou percebeu. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que você que está aqui assistindo comigo essa aula, quero que você coloque no comentário depois se você já sabia da sua Penélope, todas essas funções que elas fazem, que realmente Deus criou essa Penélope para você, que é uma máquina, na verdade, de conhecimento, de conhecer realmente o seu corpo de uma maneira santa, pura, de saber isso. Então, o que eu digo, eu deixo a dica para você aqui hoje é: pega e chega em casa com tempo, com tranquilidade, toma um banho gostoso, pega um espelhinho, deita na sua cama e olha lá, começa pelo espelho, olhar de novo o que eu falei aqui, entendeu? Ah, aqui tá a parte do Monte de Vênus, né? Que é que o pubis coloca olhar o osso pubiano, vai olhar o teu clitóris se tá ali, puxa toda aquela pelezinha que é a dica. Uma dica para você achar ele é fazer o tec-tec de um ladinho pro outro para encontrar. Aí você vai ver, eu vou deixar as imagens aqui depois para você ver que o teu clitóris não é tão diferente do que você imagina, a tua vulva, principalmente a vulva, que é importante a gente conhecer. Primeiro a gente está conhecendo toda a anatomia dela, achar a uretra, onde está a tua uretra, que você faz xixi, aonde fica esse buraco de xixi, na verdade, o seu canal, como ele é, e olhar para sua Penélope com amor, com carinho, porque o que eu quero dizer para você aqui é desconstruir essa imagem ruim que você tem, a imagem de que ela é suja, de que ela é fedida, de que não pode, porque Deus, o nosso Criador, ele é puro e santo. Olha só, se uma médica pode te examinar, por que você não pode se examinar? E se examinar não tem nada a ver com ficar se tocando, se masturbando. Isso fere os nossos princípios. Agora, conhecimento, a palavra de Deus diz em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí sim é diferente. A diferença está aí, minha irmã abençoada, em você se conhecer com pureza, com santidade. Igual uma médica, ela vai te examinar, ou uma enfermeira, como eu vou lá fazer uma coleta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a coleta do preventivo. Eu vou colocar uma calça-luva. A diferença é que você está tocando na sua parte íntima para conhecer anatomicamente, fisiologicamente, qual é a função. Eu não acabei de falar que a função aqui do clitóris é para te dar prazer? Exatamente. Então você deve sim se conhecer de uma maneira pura, santa, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Porque como que você vai saber se você tem alguma coisa? Às vezes você coloca o dedo lá dentro, você que já é casada há anos, que tem filho, e vai perceber que a tua bexiga caiu. E isso é tema de uma outra aula para eu explicar o porquê que ela caiu, porquê que você tá com essas gotinhas de xixi. Tudo tem. Pode parecer tão normal, mas não é. Pode ser comum para você, mas não é normal. Não aceite isso, porque Deus não fez você para viver isso. Deus te fez para você viver uma vida abençoada, para você viver uma pimenta incrível. É para isso que eu fiz. Eu vivo para falar nesse propósito, que a intimidade de uma mulher cristã casada é para voltar a estar namorando com o marido, é para se sentir saudável, se sentir feliz. É para isso que Deus fez você, certo? Então, muito obrigada por estar comigo nessa aula aqui. Deus te abençoe. Amo muito sua vida. Obrigada por estar juntas.